Olá, este é o Prova Final, um programa em parceria Rede LFG e TV Justiça. Eu sou Alessandro Sanches, professor de Direito Empresarial na Rede LFG Luiz Flávio Gomes, assim como também em graduações e pós-graduações. Nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro deles, o tema do dia, em que trataremos o empresário simples e a Eireli. No segundo bloco, responderemos às perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. E no terceiro bloco, para trazer um formato de preparação para o exame da OAB, temos então 2 questões a serem respondidas de maneira a trabalhar cada uma das alternativas. Te espero para o tema do dia, Empresário Simples e Eireli. Amigos telespectadores, vamos então, sem demora, em ritmo forte, para o tema do dia. E hoje trataremos Empresário Simples e Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada. Neste tema, e antes de qualquer tema em direito empresarial, é importante saber considerar quem é considerado empresário no Código Civil, que fornece esse conceito no livro 2, Direito de Empresa, já em seu primeiro dispositivo, o artigo 966. Aliás, o artigo 966 do Código Civil fornece o conceito positivo, trazendo todas as características do empresário e traz também as características para aquele intelectual considerado o não empresário, ou seja, fornece conceito positivo e também conceito negativo. Vamos começar a tratar o conceito positivo de empresário no Código Civil, que vai demonstrar em seu texto: considera-se empresário quem exerce atividade econômica, de produção, circulação de bens, prestação de serviços, de forma profissional e de forma organizada. Esse modo tratado aqui trouxe os elementos da empresarialidade, não ipsis literis ao Código Civil, de forma oposta, mas o melhor modo é aquele que traz o processo mnemônico, uma boa memorização, concentração, para que essa matéria ela seja bem traduzida em sua prova. Pensando nisso, imaginei aí um formato em que o telespectador pudesse se utilizar para sempre se lembrar dessa matéria. Sempre que o telespectador, portanto, lembrar de empresário, ele tem que pensar a sigla que provavelmente está batendo todos os dias em sua mente, que é a sigla OAB. A sigla OAB trará todos os elementos, os principais elementos da empresarialidade que precisarão e poderão ser utilizados em sua prova. Na primeira letra da sigla, a letra O, vamos imaginar organização empresarial. A organização empresarial tem o principal elemento para se caracterizar o empresário, pois o empresário é o organizador desta atividade que se dá organizando o capital próprio ou alheio, assim também como é o empresário organizador do trabalho próprio ou alheio. Então, vamos imaginar lá, empresário é o organizador, primeira letra, então, da sigla, do capital e do trabalho. Na segunda letra da sigla, OAB, portanto, a letra A, atividade profissional. A atividade profissional é toda aquela que se dá de forma habitual, portanto, com frequência e não em determinados eventos, e também no formato pessoal, por intermédio da empresa. Então, a atividade profissional requer demonstrar habitualidade mais pessoalidade. E, por último, o que seria a letra B? A letra B, busca de lucro. Para que alguém seja considerado empresário, não é necessário lucrar, mas é necessário, então, buscar, objetivar, perquirir o lucro, correr atrás do lucro. Então, recapitulando, OAB, organização empresarial, atividade profissional e busca de lucro. É importante demonstrar
que o empresário ele terá esses 3 elementos como os seus elementos caracterizadores sempre na atividade econômica. Atividade econômica, aquela que busca lucro. Busca lucro por intermédio de quais espécies de atividades? O artigo 966 do Código Civil traz isso genericamente, ou seja, por intermédio da produção, aquela atividade manufatureira que transforma aquilo que é a matéria-prima em bens consumíveis. Por outro lado, o comércio, aqueles que intermediam aquilo que é o produto fabricado, fazendo com que ele chegue até o consumidor. E, por último, a prestação de serviços. Então, veja como fica a recapitulação. Empresário organizador de atividade profissional com busca de lucro, seja ela uma atividade de produção, de comércio ou de prestação de serviços. Assim, nós temos o conceito positivo de empresário. Mas disse, não é só. Nós temos que tratar também o conceito negativo, pois o Código Civil, em seu parágrafo único do artigo 966, mais importante, primeiro dispositivo a respeito do empresário, trata lá a respeito dos intelectuais. Os intelectuais não são considerados empresários. E o intelecto e o intelectual é um gênero que comporta algumas espécies. Vamos lembrar da Alice. Alice, aquela sua tia, que perto do exame de ordem faz todas aquelas perguntas que você não deseja, como, por exemplo, perguntar se você está nervoso. Ótimo, porque aí você vai lembrar que de Alice a gente pode retirar a letra A. E a letra A significa o artista. Seja ele cantor, dançarino, ator, o artista é intelectual. Um outro intelectual é o literário. O literário é o escritor. Então, a princípio, o escritor também não pode ser considerado empresário. E, por último, o cientista, que é o médico, o engenheiro, o advogado. Então, Alice, os intelectuais, letra A, artistas, literários, cientistas, não são, a princípio, considerados empresários. E percebam que, agora, nós precisaremos fazer uma boa distinção do empresário e do intelectual, que, como percebemos, são opostos. Fazendo essa distinção, vamos lembrar que, entre todos os elementos de empresário OAB, organização, atividade profissional e busca de lucro, a organização é a mais importante. Por quê? A organização é a organização do capital, próprio ou alheio, e do trabalho. Com o capital e com o trabalho, temos os elementos mais importantes para que a atividade empresarial dependa de tudo isso, dependa da contratação de trabalhadores da sua atividade fim, que é a atividade que se direciona a uma determinada empresa, e sua atividade meio, como, por exemplo, o serviço de segurança numa clínica médica. A clínica médica tem a atividade fim, a medicina. Já na atividade meio, a segurança, assim como também a limpeza, ambas sempre muito importantes. E percebam, a organização de todos esses trabalhadores e de todo o capital é que determina aquilo que é a empresa, a atividade empresarial. Aí vocês podem até me dizer, poxa, professor, mas o intelectual também pode contratar determinados trabalhadores, assim como também pode e deve colocar capital em sua atividade. Mas vejam, na atividade intelectual, o intelecto é o mais importante. É do intelecto que a atividade depende e não da organização empresarial. E isso é facilmente demonstrado quando o Código Civil diz o seguinte: se existirem alguns auxiliares e alguns colaboradores na atividade do intelectual, isso não o desnatura, isso não o descaracteriza, a não ser que ele tenha elemento de empresa. O elemento de empresa é a organização. Professor, me exemplifica. Sim, e é fácil. Eu vou utilizar de uma exemplificação constante no livro do professor Fábio Leo Coelho, que, aliás, é uma ótima exemplificação, pois traz a figura do médico. Primeiramente, traz o médico
Imagine lá em seu consultório um médico pediatra que depende muito do seu intelecto, mas tem um determinado auxiliar ou colaborador para atender um telefone, como pode também ter um auxiliar ou colaborador para alguns trabalhos manuais que facilitem o atendimento ao seu paciente. Isso não desnatura a atividade intelectual, porque ainda, para que aquela atividade seja exercida, há uma dependência do intelecto, uma dependência daquele intelectual médico. E quando a atividade perde essa dependência e ganha a dependência da empresa? Fácil. Imagine que esse médico perceba que na sua região é necessária uma clínica pediátrica, pois em um raio de 20, 30, 40 quilômetros não há médicos nessa especialidade. Então ele contrata vários médicos, contrata telefonistas, recepcionistas e todos aqueles que podem ajudar a sua atividade. E percebam, se num determinado dia esses trabalhadores se ausentam do trabalho, pronto, a atividade não pode ser desenvolvida. Por quê? Porque ela não depende mais somente da intelectualidade daquele determinado médico, mas depende da maneira como ela está organizada. E daí nós podemos tirar 3 conclusões. A primeira, empresário OAB, organizador de atividade profissional com busca de lucro. Se na atividade de produção, circulação de bens, que é o comércio, e a prestação de serviços, então falaremos em empresário. Uma segunda conclusão, o intelectual não é empresário, seja ele artista literário, que é o escritor, ou então o cientista, o médico, o engenheiro. Esta é a segunda conclusão, mas lembrem-se, a terceira conclusão será muito importante. Pois a terceira conclusão é aquela que demonstra: se o intelectual depender da organização empresarial, empresário o é, com exceção a um único sujeito, que é o advogado, pois no Estatuto do Advogado, na Lei 8.906 de 94, o advogado ele é afastado da mercantilização de sua atividade. Então o advogado jamais poderá, por proibição, ser considerado um empresário. Bom, fizemos a primeira distinção entre aquele que é o empresário e aquele que não pode assim ser considerado. Agora, quais são os sujeitos que desenvolvem a atividade empresarial? Os sujeitos são aqueles que desenvolvem a atividade de forma individual ou em sociedade. Se o faz de forma individual, estaremos tratando do empresário individual de responsabilidade ilimitada, que é o empresário simples. Já poderemos também agora, com o advento da Lei 12.441 de 2011, tratar também do empresário individual de responsabilidade limitada. Então, nós temos 2 tipos, 2 formatos, 2 sujeitos empresariais que podem desenvolver a empresa de modo individual. E um outro formato, as sociedades. Então, vamos primeiramente tratar o empresário individual, simples e Eireli, fazendo então algumas distinções importantes. A regra traz o empresário individual de responsabilidade ilimitada. Significa, portanto, que o empresário individual é aquele que exerce empresa por intermédio da própria pessoa natural, utilizando a personalidade jurídica da pessoa natural de seu exercente. Talvez, então, vocês me perguntem: professor, o empresário individual de responsabilidade ilimitada, então, não pode assim ser considerado uma pessoa jurídica? A resposta traz um sinal de positivo. O empresário individual de responsabilidade ilimitada, ele tem a empresa exercida, seja a produção, seja comércio, seja a prestação de serviços, por intermédio da pessoa natural. Não é uma pessoa jurídica. E por não ser uma pessoa jurídica, o patrimônio se confunde. Patrimônio da pessoa natural, aquele patrimônio que ela se utiliza para a vida civil,
se confunde com o patrimônio empresarial. Aliás, se trata de um patrimônio só. Então, o empresário individual de responsabilidade ilimitada é uma pessoa natural com patrimônio confuso, de maneira que, se contrair obrigações pela empresa, o seu patrimônio pessoal responde. E se contrair obrigações pessoais, o seu patrimônio empresarial também responde. Tanto é que o seu nome empresarial, aquele que consta no requerimento, que deve ser levado à junta estadual, é necessário constar na formação de seu nome empresarial o nome da pessoa natural. Então imaginem aí uma empresa formada por mim. Ela será uma empresa chamada lá, terá o seu nome empresarial, Alessandro Rodrigo Urbano Sanches. E em seguida constar lá aquilo que é a sua atividade. O elemento fantasia, que consta no título do estabelecimento, é uma outra coisa bem diferente. E aí vocês podem dar uma olhadinha na aula de nome empresarial que o professor Alexandre Gianluca já postou e já está disponível aí para vocês, tá? Muito bem, então, vamos tratar agora a respeito da distinção entre este empresário simples, individual de responsabilidade ilimitada, e o novo empresário individual de responsabilidade limitada. Esse empresário individual de responsabilidade limitada, o EIRELI, é aquele sujeito, pessoa natural, que visa constituir uma determinada empresa, mas quer ter o seu patrimônio separado. Ele vai titularizar um patrimônio civil e pessoal distinto do patrimônio empresarial. Isso é possível? Sim, isso passou a ser possível em nosso ordenamento. Então, o empresário individual de responsabilidade limitada, ele é formado por uma pessoa natural que separa um determinado patrimônio para a EIRELI. Isso vai fazer com que diga, a EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, é uma pessoa jurídica, ao contrário do que dissemos a respeito do empresário simples. Então, vamos pensar algumas características para saber quem é este empresário individual de responsabilidade limitada, o EIRELI. E vamos lembrar do termo PJ100. PJ100, pessoa jurídica em que o capital já deve estar integralizado no momento em que a atividade será regularizada, e este capital é de 100 salários mínimos. Então, a EIRELI é uma pessoa jurídica em que a responsabilidade é limitada e é necessário integralizar um capital de 100 salários mínimos. Importante dizer, cada titular pessoa natural pode, portanto, titularizar uma única empresa individual de responsabilidade limitada. Vale dizer que, seja empresário individual de responsabilidade ilimitada, seja empresário individual de responsabilidade limitada, EIRELI, ambos precisam registrar as suas atividades na junta estadual. Isso se dá por intermédio de um requerimento, o requerimento empresário, que deve constar nome, nacionalidade, domicílio, estado civil, dizer se casado e, se casado, em que regime de casamento. Requisitos muito importantes a se considerar para o empresário individual é a capacidade, de acordo com o Código Civil, e não estar impedido. Lembrando, ser capaz significa, então, a superação da menoridade, pois nós estamos falando em capacidade para o exercício dos atos da vida civil e, naturalmente, da atividade empresarial. E ser capaz significa o afastamento da menoridade, a superação da menoridade e também a superação de alguns elementos constantes no Código Civil, como o afastamento daqueles sujeitos que não possuem discernimento ou que não podem exprimir sua vontade, assim como os ébrios, entre outros tipos que nos primeiros dispositivos do Código Civil, lá nos artigos 3º e 4º, vocês podem perceber elencados. Lembrando também que uma forma de superar, então, a incapacidade
se dá por intermédio da emancipação, do casamento, entre outras hipóteses previstas no artigo 5º do Código Civil. Sobre o impedimento, o Código Comercial, lá atrás, ele fazia uma lista de quem poderia ou podia ser considerado impedido. Hoje não. Lembrando que os impedidos eles estão considerados em diversos regulamentos. Vamos imaginar lá a Constituição Federal, que impede o senador, assim como o deputado, para os atos da vida empresária. O Código Civil traz também, fornece também alguns elementos para esse afastamento, como todos aqueles que estão impedidos por crimes de ser administrador de sociedade. Também estão impedidos de constituir empresa individualmente. Crimes contra a ordem econômica, crimes contra a economia popular, crimes contra a administração pública, contra o patrimônio, crimes falimentares. Vamos colocar também os militares, magistrados, os servidores públicos de um modo geral. E lembrar, por final, se o impedido praticar um ato, este ato não é invalidado, este ato não pode ser considerado nulo ou anulável. O ato persiste, mas lembrando, o impedido passa a responder com os seus bens pessoais. Então, em suma, fornecemos alguns elementos a respeito daquele que é empresário simples, distinguindo da figura do empresário individual de responsabilidade limitada, o EIRELI, e trazendo alguns requisitos para dizer lá quais são as características, como se forma e, inclusive, qual é o órgão que regulariza a atividade do empresário individual. Agradeço bastante a possibilidade, a oportunidade de fazer parte deste projeto, que não é um mero projeto de estudo, é o seu projeto de vida, é o seu projeto que vai te colocar com a sua profissão, a profissão por ti escolhida, a profissão da advocacia. Conte sempre conosco. Vamos agora ao nosso segundo bloco, respondendo aos questionamentos, às dúvidas de nossos telespectadores. Vamos lá, vamos seguir para a primeira pergunta. Pergunte ao professor. Professor, o empresário individual não tem personalidade jurídica? Muito bem, a pergunta se dá a respeito de saber se o empresário individual tem personalidade jurídica. Bom, sabemos que há duas espécies, há dois formatos para se desenvolver a atividade empresarial individualmente. No primeiro deles, o empresário individual simples, de responsabilidade ilimitada, sabemos que o exercício da atividade se dá na personalidade jurídica da pessoa natural de seu exercente. Então, nós não podemos chamar o empresário individual simples, o empresário individual de responsabilidade ilimitada. Esse aí nós não podemos chamar de pessoa jurídica. Ele não é uma pessoa jurídica. Até muitos me perguntam assim, professor, mas ele tem um CNPJ emitido pela administração pública? E CNPJ significa Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A administração pública erra ao fazer deste modo, porque, embora seja aquele um documento com o nome de pessoa jurídica, ele não é emitido apenas para as pessoas jurídicas. É emitido para algumas pessoas consideradas pessoas meramente formais. E aí eu posso exemplificar não somente o empresário individual de responsabilidade ilimitada, o empresário simples, como eu também poderia dizer a respeito do condomínio, que eventualmente também possui lá a emissão de um CNPJ em seu favor. Então, independentemente aí do cotidiano, da forma como as pessoas se utilizam da linguística no dia a dia, independentemente de a pessoa seguir até o banco, necessitando então iniciar uma conta corrente e o banco chamar a conta corrente de pessoa jurídica, ou até de ter um documento com o nome Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o empresário individual de responsabilidade ilimitada não é uma pessoa jurídica. Já o EIRELI,
o empresário individual de responsabilidade limitada, este sim é uma pessoa jurídica. O Eireli tanto é uma pessoa jurídica, quanto o Eireli, o empresário individual de responsabilidade limitada, possui patrimônio próprio. Então, a partir do momento em que há o registro do Eireli, aí já podemos dizer, então, que estamos tratando de uma pessoa jurídica. Em conclusão, em suma, empresário individual de responsabilidade ilimitada não é pessoa jurídica. Eireli, a partir do momento que registra a sua atividade, regularizando o seu modo de expressar empresarialidade, é sim uma pessoa jurídica. Então, vamos agora para a segunda pergunta do nosso bloco Pergunte ao Professor. O empresário individual terá que se transformar em Eireli? Uma ótima pergunta, tema de uma série de dúvidas ocorridas em vista aí desse novo tipo empresarial Eireli, empresário individual de responsabilidade limitada. A princípio, tínhamos apenas empresário individual de responsabilidade ilimitada. E aí nós sabemos que o patrimônio da pessoa natural, o patrimônio pessoal, se confunde com o patrimônio empresarial. Isso levou muitos a seguir na seguinte crença: poxa, a partir do momento que iniciar o empresário individual de responsabilidade limitada em nosso ordenamento jurídico, isso vai afastar a empresa individual de responsabilidade ilimitada, o empresário individual ilimitado. Olha, isso não afasta, pois não revoga a ordem anterior, e aquele que hoje possui a necessidade de escolher um tipo individual de empresário, ele escolhe, ele tem a opção entre o primeiro caso, o empresário simples, e o Eireli. E talvez vocês até me perguntem, mas qual será a razão do sujeito escolher o primeiro caso, em que há confusão de patrimônio, e não o segundo, em que ele pode melhor organizar a sua vida, não somente a pessoal, quanto a empresarial? A resposta é simples. O empresário individual de responsabilidade ilimitada, ele pode iniciar a sua atividade independentemente da necessidade de integralizar capital. E olha, vejam bem, o empresário individual de responsabilidade limitada, o Eireli, precisa integralizar capital em valor que seja superior a 100 salários mínimos. Então, é possível que alguém se sinta aí sem a condição em um determinado momento de iniciar o Eireli. E aí ele tem a primeira opção, o primeiro formato. Então, as duas opções persistem e a resposta à sua pergunta é que não há necessidade da transformação. Há a possibilidade, se alguém quiser se transformar de empresário individual de responsabilidade ilimitada em Eireli, isso é amplamente possível, assim como também, se existir um sócio, isso também faz com que ele possa se transformar em sociedade. Vamos lá? Vamos seguir para a próxima pergunta. Vamos para a terceira delas. Pergunte ao professor. Professor, a Eireli é uma sociedade? Muito bem, agora nós temos uma pergunta de aprofundamento dessa moça. Pergunta o seguinte: a Eireli, ela deve ser considerada uma sociedade? Tudo isso se deu em vista da natureza da Eireli. Muitos queriam saber se a Eireli ela é uma pessoa jurídica sui generis, uma pessoa jurídica estranha àquelas que nós já conhecemos, lembrando que as pessoas jurídicas são as associações, as fundações, as sociedades, entidades religiosas e partidos políticos. E agora nós temos uma sexta pessoa jurídica. E de se saber se a Eireli é uma sociedade. E aí, deixo claro, essa pergunta ela ainda tem muito pano para manga, ainda muito vai se dizer a respeito, mas entendo que a Eireli seja uma pessoa jurídica sui generis. A Eireli não é classificada como uma sociedade. Mas por que será que a dúvida surgiu? E a dúvida surge pelo fato de que, hoje em dia, com a Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada, numa sociedade
Caso exista lá unipessoalidade superveniente, poxa, o que é unipessoalidade superveniente? É aquele caso exemplificado em que um dos dois sócios de uma determinada sociedade falece. A sociedade superveniente, posteriormente, se torna unipessoal. E aí nós sabemos que há uma regra no direito que isso deve ser ajustado em 180 dias. E um dos ajustes que hoje é possível é transformar essa sociedade, em 180 dias, numa sociedade unipessoal para todo o sempre. Coisa estranha. Por quê? Porque antigamente, os 180 dias servia apenas para ajustar essa sociedade, ou para liquidá-la, ou então para colocar um novo sócio e resolver essa situação. Agora, isso significa que existe a possibilidade de uma sociedade unipessoal, uma sociedade de um único sócio, existir para todo sempre. Então surgiu a seguinte dúvida: e aí, a Eireli, então, é uma sociedade ou uma pessoa jurídica sui generis? Entendemos que é uma pessoa jurídica sui generis que serve à individualidade. Agradeço a pergunta, que aliás é uma pergunta de complexidade, uma pergunta que prestigia, que merece aqui o nosso trabalho. Então vamos lá, vamos seguir para a próxima pergunta, acredito que essa já esteja respondida. Vamos lá, pergunte ao professor. Qual a razão da criação dessa nova espécie? Pergunta importante para saber os motivos pelos quais a Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada, existe. A Eireli passou a existir porque antes, para que alguém exercesse a empresa, existia a necessidade de fazê-lo individualmente pela empresa individual de responsabilidade ilimitada. E já sabemos, isso faz com que o patrimônio pessoal se confunda ao patrimônio empresarial. Então, qual era a saída? A saída era escolher um sócio chamado de sócio laranja, sócio acerola ou de diversas frutas cítricas. Essa sociedade tinha um sócio apenas para escolher a sociedade no formato sociedade limitada. Por quê? O patrimônio dos sócios jamais se confunde com o patrimônio daquela sociedade limitada. Tá? Só por isso? Grande parte das sociedades existiam só por isso. Então, hoje, para que alguém pudesse e possa utilizar de um formato que separe o patrimônio pessoal do patrimônio empresarial sem ter um sócio, ele pode escolher a Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma pessoa jurídica, o patrimônio que, portanto, se dá em tudo aquilo que são os direitos e também as obrigações, fica separado. O patrimônio que será, então, integralizado para a Eireli, ele fica separado para cuidar das obrigações da Eireli. Então, veja, o empresário, ou então, vamos lá dizer, o titular, ele tem uma melhor possibilidade de organizar tudo aquilo que é o seu patrimônio. O patrimônio pessoal não adentra ao patrimônio da Eireli, e o contrário também é verdadeiro. Esse é o grande motivo da existência e da criação desse tipo da Eireli. Espero muito ter respondido a sua pergunta. Pergunta fantástica, maravilhosa, como todas que sempre são enviadas por nossos telespectadores. Vamos lá, vamos para a próxima. Pergunte ao professor. Professor, qual é o teto máximo da Eireli? Tudo bem. Quando se diz qual o teto máximo da Eireli, é fácil compreender que o que se quer saber é o seguinte: existe um teto mínimo de um capital que é necessário integralizar, é necessário colocar à disposição da Eireli. Tá? E esse capital é um capital que equivale a 100 salários mínimos. Existe um teto máximo? Não. A legislação não trouxe, não colocou teto máximo. Portanto, para constituir a Eireli, o capital deve estar sim integralizado em algo superior a 100 salários mínimos. Essa é a única conotação de ordem à integralização que o legislador traz nessa nova legislação, que traz uma nova pessoa jurídica, que traz uma nova forma de responsabilidade limitada para o nosso ordenamento e faz o direito empresarial mais completo, com todas as críticas que esse novo instituto sofre. Muito bem, te espero, te aguardo para o próximo bloco, aquele que traz as questões no formato do exame da OAB. Até!
Vamos lá agora para o nosso terceiro bloco, o bloco em que trabalharemos com as questões do exame de ordem. Este é um bloco muito importante, porque o aluno ele precisa ter em mente que as questões do exame de ordem, elas têm no seu formato, talvez, algo próximo, algo em torno de 50% da garantia do seu acerto. Se ele compreender o formato, lembrar que as questões do exame trazem sempre duas, que são mais importantes, pois elas são mais próximas uma da outra, então são duas alternativas muito próximas numa determinada questão. Se ele lembrar que uma delas vai ser fácil excluir e uma outra também será possível de se excluir antes da resposta, o que ele vai conseguir fazer? Ele vai conseguir aumentar a possibilidade de acerto, porque já não serão mais 4 alternativas numa pergunta, serão 2. Tá? Então, vamos lembrar, vamos nos ater ao seu formato, pensar algumas dicas e vamos conversar para que esse bloco do programa ele possa garantir com que o seu projeto de aprovação na primeira fase do exame de ordem coloque na segunda fase do exame, lembrando lá que em direito empresarial, o direito material tem sido muito cobrado. Então, essas questões, elas ajudam no estudo não somente da primeira fase, mas ajudam também no estudo da segunda fase. Tá? Vamos lá? Vamos seguir então, vamos trabalhar a primeira pergunta. Vamos lá. Em relação à incapacidade e proibição para o exercício da empresa, assinale a alternativa correta. Bom, aqui nós vamos trabalhar aquilo que se dá como os requisitos mais importantes para o exercício da atividade empresarial, que é a superação do quesito incapacidade, e essa superação se dá com a ausência, com o afastamento da menoridade e também que não se enquadre o empresário naqueles elementos constantes no artigo 3º e também no artigo 4º do Código Civil, ou seja, é importante que a menoridade cesse, é importante que não exista uma enfermidade que o afaste do discernimento, que possa, inclusive, fazer com que o sujeito não possa expressar sua vontade. Assim como também estão afastados da capacidade os ébrios habituais, entre outras hipóteses. E nós sabemos que capacidade se distingue do impedimento. Um sujeito pode ser capaz, mas ainda que capaz, ele está impedido para o exercício da atividade empresarial. Os impedidos são diversos. Já tratamos alguns, como os deputados, como senadores, aqueles que cometem determinados crimes contra a economia popular, crimes contra o patrimônio, pensar lá naqueles que cometem determinados crimes previstos na lei de falências e de recuperações, entre outras hipóteses mais, que são hipóteses que também afastam o sujeito de ser administrador de sociedade. E também lembrar que o Código Civil e leis extravagantes também trazem algumas espécies de impedimentos. E verificaremos lá o caso dos magistrados, membros do Ministério Público, os próprios servidores públicos, os militares, entre outros diversos. Então, é possível que o sujeito seja capaz, mas esteja impedido por conta da Constituição, de códigos ou leis extravagantes. Fazendo esse trabalho aqui, eu falo a respeito da capacidade do não impedimento, no formato que já foi tratado no tema do dia, como está no enunciado e perceba como isso facilita a nossa vida no momento de excluir determinadas alternativas e de concluir pela alternativa correta. Vamos lá? Vamos para a leitura, então, da primeira, da alternativa letra A, que foi retirada do exame de ordem. Vamos lá. Caso a pessoa proibida de exercer a atividade de empresário, praticar tal atividade, deverá responder pelas obrigações contraídas, podendo até ser declarada falida. Bom, vamos agora tratar essa primeira alternativa. A alternativa A ela é muito importante. Por quê? Vejam, logo que você se depara com a primeira alternativa, lembra daquilo que nós tratamos no tema do dia. Ou seja, o ato civil considerado empresarial para aquele sujeito que, embora capaz, esteja impedido, ele não é considerado um ato inválido, nulo, anulável, nada disso. O ato persiste, o ato é válido.
porém, esse mesmo sujeito ele vai responder com os seus bens pessoais. Então, se caso, principalmente de empresário individual de responsabilidade limitada, se caso de EIRELI, em que há uma separação do patrimônio, vejam lá, essa separação será superada. Por quê? Pois pelo fato de ser aquele sujeito um impedido, e esse impedimento pode ser até superveniente, isso vai fazer com que ele responda com os bens pessoais, ou seja, o benefício que ele conseguiu, fazendo a opção por ser empresário individual de responsabilidade limitada, vai por água abaixo. É uma maneira do legislador oferecer sanções chamadas, entre aquelas, sanções civis. Tá? Então, essa é uma sanção civil, é então responsável pelos bens pessoais. E o que é bem interessante, aliás, a responsabilidade se dá com os bens pessoais. Uma outra questão que é bastante interessante nessa alternativa A é dizer o seguinte: o sujeito ele pode ser declarado falido? Sim. Tanto o empresário individual de responsabilidade ilimitada, quanto o empresário individual de responsabilidade limitada, o EIRELI, se houver impedimento, isso por si só o faz irregular. E é claro que então é possível que seja ele declarado sim falido. Tá? No primeiro formato, falência da própria pessoa natural, já que no formato empresário individual de responsabilidade ilimitada existe uma confusão entre esses dois sujeitos, e no segundo caso, a falência da pessoa jurídica da EIRELI, da empresa individual de responsabilidade limitada. Não dá para excluir a alternativa letra A. Ela é a correta. Vamos para a alternativa B. Vamos lá. B de bola. Aquele que tenha impedimento legal para ser empresário está impedido de ser sócio ou acionista de uma sociedade empresária. Aqui a gente tem que trabalhar uma hipótese importante, são duas coisas distintas. Os requisitos para ser empresário, eles são requisitos que trazem menor flexibilidade. Por quê? Porque no segundo caso, nós estamos falando do sócio. E ser sócio não significa ser empresário, no caso de sociedade, tá? No caso de sociedade, o empresário é a sociedade. É a sociedade que pratica os atos com organização. É o empresário, sociedade, que pratica os atos profissionalmente, portanto, de forma habitual e buscando lucro. Tá? Então, a sociedade é a própria pessoa. Então, para ser empresário individual, há determinados requisitos. E esses requisitos não se repetem no caso do sócio. Tá? Então, os requisitos existentes e trabalhados, inclusive no tema do dia, servem ao empresário no formato individual e não para o caso do sócio. Vamos fazer uma nova leitura da alternativa B e vejam como se elimina. Caso a pessoa proibida de exercer tal atividade, né, a de empresário. Aliás, desculpem, gente, a alternativa B, aquele que tem impedimento legal para ser empresário está impedido de ser sócio ou de ser acionista de uma sociedade empresária. Já trabalhamos que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, essa seria uma alternativa que, eventualmente, vocês a excluiriam com maior facilidade. Lembra que eu trouxe para vocês o formato? Duas alternativas vocês excluem com maior facilidade. Essa é uma delas. Tá? Ser empresário é uma coisa, ser sócio é outra coisa. Ser empresário individual tem as duas espécies que já conversamos. Ser empresário no modo societário significa ser sociedade. E aí, os requisitos para ser sócio, meramente sócio, são outros totalmente distintos. Bom? Então, vamos eliminar a B e vamos trabalhar com a alternativa C. Vamos lá? Entre as pessoas impedidas de exercer a empresa está o incapaz, que não pode exercer tal atividade. Vale uma segunda leitura nessa C. Entre as pessoas impedidas de exercer a empresa está o incapaz, que não poderá exercer tal atividade. Vejam, essa aqui seria, inclusive, a segunda encontrada para fácil eliminação, talvez a mais fácil de se eliminar. Por quê? Porque uma coisa é a capacidade para o exercício da atividade empresarial, outra coisa é o impedimento. E vejam que a questão quer confundir as duas coisas. Ela coloca aqui, entre as pessoas impedidas estão os incapazes. Não, os incapazes quais são? Os menores, os ébrios, aqueles que não podem expressar a sua atividade, exprimir sua vontade, aqueles que têm alguma dificuldade de discernimento, tá? Que o afastem lá da prática de atos da vida civil, né? Com boas decisões, com boa administração. Isso sim é ser incapaz.
ser impedido? Não. Está relacionado, no mais das vezes, ao quê? Está relacionado ao fato do cometimento de um determinado delito. Está relacionado, inclusive, ao fato do modo como a pessoa se ativa na sociedade, na profissão que ela exerce e aí por diante, tá? Então, a alternativa B e a alternativa C se eliminam. Por quê? A gente elimina porque elas confundem institutos. Mas eu disse a vocês que tem uma alternativa que ela é mais difícil de ser afastada, que é aquela que você fica entre uma e outra. E aí talvez seja a D. Vamos ver se isso dá certo mesmo, que eu acabei de trazer para vocês? Vamos lá, vamos dar uma lida na D. Vamos lá. Por se tratar de matéria de ordem pública e considerando que a continuação da empresa interessa a toda a sociedade, quer em razão da arrecadação de impostos, quer em razão da geração de empregos, caso a pessoa proibida de exercer atividade empresarial o faça, poderá requerer a recuperação judicial. Aqui, uma alternativa um pouquinho mais difícil de excluir. Por quê? Ela fica te levando a responder a D. Essa é a ideia. Tá? Então, você vai se afastar por quê? Porque a D ela vai dizer que a matéria é de ordem pública, que existe lá a necessidade de se falar na importância da arrecadação de impostos, na geração de empregos e tudo mais. Isso vai te levando a pensar, bom, aqui está a alternativa correta. E aí vai dizer que esse sujeito pode requerer recuperação. Não. O irregular não pode requerer a recuperação judicial. Aliás, é importante dizer que o irregular ele tem que ser afastado do mercado, porque ele atrapalha, principalmente no quesito arrecadação de impostos, ainda que exista uma informalidade na geração de empregos. Tá? Mas a legislação não pode vir para dar prestígio àquele que está na irregularidade, e aí, neste caso, a gente também elimina a alternativa D. Ela é aquela alternativa que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Uma outra coisa, lembrem do tato de vocês, tá? A primeira leitura, ela já costuma fazer com que o cérebro, com que a mente aponte para uma das alternativas, e na maioria das vezes, esse primeiro apontamento está correto. Mas lembrem-se que a leitura ela deve se dar deste modo. Se você não conseguir responder entre as duas mais interessantes, pelo menos faça as exclusões, porque isso diminui a possibilidade de erro na questão da sua prova. Tudo bem? Legal. Essa primeira pergunta aí foi tratada mais para poder trazer não somente a resposta correta daquilo que é o tema do dia, mas te fornecer um método que o ajude na aprovação. Vamos falar da segunda? Vamos lá. Assinale a afirmativa correta. O examinador gosta muito desse tipo de questionamento. Assinale a afirmativa correta. Afirmativa A. Pode exercer atividade empresarial a pessoa que estiver em pleno gozo da capacidade civil e não for legalmente impedida. Vejam que, inclusive, a primeira parte está correta. A pessoa legalmente impedida, caso a exerça, não responderá pelas obrigações contraídas, pois tais atos serão considerados nulos. Essa aqui está naquelas que é difícil afastar. Para nós, vai ser um pouco mais fácil perceber que essa alternativa aqui está fácil de afastar, por quê? Porque caiu na pergunta anterior. E aí eu consigo com isso, mostrar para vocês mais uma técnica de estudo. Lembram que eu sempre digo que as provas anteriores são importantíssimas para o estudo, pois vez ou outra questões se repetem. E dentro das 80 questões que vocês fazem, que vocês têm de tratar lá na prova da ordem, grande parte são questões repetidas, em matérias distintas. Isso é uma demonstração, tá? E aí, com o estudo da anterior, com o estudo das provas anteriores, o aluno que se depara com uma questão como essa, ele consegue o acerto, tá? Vamos eliminar a alternativa A e vamos trabalhar com a alternativa B de bola. Bora lá? B. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Essa questão traz a alternativa B como a alternativa correta. Antes do início de sua atividade, é necessário o registro na junta estadual, seja lá do empresário individual, de responsabilidade ilimitada, que nós chamamos aqui de empresário simples, seja o empresário EIRELI, o empresário individual de responsabilidade limitada. Então, essa alternativa, conforme o próprio texto de lei, uma alternativa correta, o que mostra outra técnica de estudo, ler a lei seca. Tá? Então, no caso aí do direito empresarial dessa matéria, nós falamos que o livro 2, Direito de Empresa, é de grande importância, lá no Código Civil. Pega lá o artigo 966 e dá um repasse na lei seca, até os dispositivos finais do
capítulo do livro 2, do livro de número 2, Direito de Empresa no Código Civil. Bom, legal. Vamos lá para a alternativa C, já definimos qual é a correta. Vamos para C. O empresário casado em regime de comunhão de bens precisa de outorga conjugal para alienar os imóveis que integrem o patrimônio de sua empresa. Essa é uma alternativa que dá um pouco de complexidade. Sabe por quê? Porque a alternativa C traz aqui uma exceção. De fato, a outorga conjugal, ela é regra, né? Quando nós falamos aí no regime da comunhão de bens. Mas a exceção está apontada justamente no direito empresarial, em que, neste caso específico da alienação do imóvel integrante do patrimônio da sua empresa, que, lógico, também integrante do estabelecimento empresarial, não há necessidade da outorga conjugal. Mais uma vez, dispositivo de lei. Tá? A lei seca resolveria essa questão. A alternativa C está eliminada, mas é uma alternativa complexa, pois nós acabamos, em vezes, nos confundindo pela regra, embora seja aqui, né, o questionamento uma exceção. Tá? Vamos lá, vamos para a alternativa D, a última alternativa deste nosso programa, prova final que visa a sua boa preparação para o exame de ordem. Vamos lá? D. Para que seja considerada nacional, além de a sociedade ter sócios brasileiros, deve ter sede no país. Tá? Ter sócios brasileiros, por si só, elimina a alternativa D de dado. Tá? Esse não é o critério a que se verifica uma sociedade como uma sociedade nacional. Tá? A sociedade nacional se verifica por outros critérios que se relacionam muito mais com o domicílio da sociedade e, claramente, o seu registro, do que, logicamente, com relação aos seus sócios. Tá? Essa alternativa D está mais fácil de se eliminar, está afastada com uma certa facilidade. Bom, sabemos aí, a alternativa B é a correta, trabalhamos com algumas técnicas de estudo, trabalhamos também com questões relacionadas com o tema do dia e chegamos naquilo que é o nosso objetivo, fornecer a ti boas condições para o exame, te colocando na segunda fase. E lembrando, hein, gente, segunda fase, exame de ordem é direito empresarial. Eu sou uma pessoa suspeita para dizer. Com todos os meus agradecimentos em fazer parte do seu projeto de vida e adentrar aí, então, a sua residência com algumas colocações técnicas e com algumas sugestões. Espero que tenham gostado e até uma próxima.